Ontem, aqui na Catedral, confidenciava um colóquio bastante divertido que aconteceu há vários anos atrás, quando, voltando de Roma para as férias, passava uns dias com minha mãe na minha cidade, Piraju. E ela, vendo uma amiga que passava pela rua, me chamou e disse que aquela senhora queria ser apresentada a mim, e disse: esse aqui é o meu filho padre. E ela respondeu: ai, coitadinho, né? Eu não ficaria tão preocupado se a conversa não fosse mais adiante, né? Mas ela depois perguntou: eu fiquei sabendo que o senhor está estudando em Roma, perto do Papa. Eu falei: E como é que é isso? Eu falei assim: olha, depois que a gente termina o ensino médio, nós estudamos alguns anos de filosofia, alguns anos de teologia. No meu caso foram 8 anos. E depois fui fazer uma especialização em Roma. Nossa, estuda tanto assim? Falei: pois é. E tudo isso, e o senhor não consegue rezar uma missa sem ler o livro, né? Essa é a ideia que tinha a senhora, né? Do coitadinho do padre, como a gente ouvia em algumas... Bom, também quando era mais novo, no tempo que fazia encontros de jovens, coisas assim, havia um poeta francês, um padre poeta francês, Michel Quast, que escrevia sobre o domingo do padre. E o que é que ele dizia? Coitado do padre, depois que ele termina a última missa, ele está só. E aí começava a cantar a solidão do padre. Eu fiquei padre, sou padre há 37 anos, e vou dizer uma coisa: não há coisa mais deliciosa do mundo do que depois de um dia de domingo cheio, ficar sozinho com Deus, né? Então, não precisam ficar com pena de nós. E é uma ideia de que o padre é um homem solitário. Não. O padre é um homem, se vive pela sua vocação, é um homem que foi amado por Deus, que tem consciência do que diz São João na segunda leitura: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, e nem sequer manifestou ainda o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. A vocação dos filhos de Deus é uma vocação a uma alegria profunda, imensa, a uma alegria que se confunde com a serenidade no tempo do sofrimento, no tempo da tribulação, mas que não tira a paz interior do homem e da mulher que conhece a Cristo. Isso vale para nós padres também. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa vocação tão especial, porque no 4º domingo da Páscoa sempre se lê um trecho do Evangelho do Bom Pastor, e a igreja o dedica à oração pelas vocações sacerdotais. Sim, por todas as vocações, mas de um modo especial pela vocação ao ministério sagrado. E é bonito ver que como essa vocação, como a percepção da vocação nos ajuda e é muito educativa, inclusive no nosso modo de celebrar a Eucaristia. Vejam, quando nós fomos batizados, recebemos uma veste branca no dia do batismo. As criancinhas recebem uma roupinha branca, os adultos recebem uma túnica branca. E no princípio do cristianismo, nas primeiras comunidades cristãs, aquele que era batizado na noite de Páscoa ficava a semana inteira vestido com as vestes alvas, ficava vestido in albis, que era o nome do domingo seguinte ao da Páscoa, domingo da 8ª de Páscoa. Ele podia manifestar publicamente a sua condição nova de cristão, que podia lhe custar até a vida. Naqueles tempos, os cristãos eram em alguns lugares perseguidos, em outros menos. Então, o testemunho público da sua nova condição podia lhe custar a vida. Mas viviam numa alegria imensa, a tal ponto que os neófitos, mas também os neófitos, mas sobretudo os cristãos, aqueles já batizados, eram capazes de ir ao martírio cantando salmos. Então, esse é o primeiro sinal da vida cristã, o sinal da veste branca, que é a roupa que nós padres usamos por debaixo dos paramentos da casula, da estola, do símbolo e etc., né? Então, a primeira coisa que esse sinal mostra é a profunda igualdade entre todos os membros da igreja. Todos nós somos filhos de Deus. E o padre dedica a sua vida
a anunciar que todos nós somos filhos de Deus, a fazer perceber a imensa e profunda alegria que a consciência de ser filhos de Deus pode nos causar. Não há nada que nos possa abalar. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? O Padre usa também um outro sinal, que é esse cordão que cinge os rins, como se costumava dizer antigamente, que é um sinal da pureza interior unida à castidade corporal. Ela vale para todos os cristãos também. Todos nós somos chamados a levar uma vida íntegra, também do ponto de vista da nossa afetividade, a ter um coração indiviso em Deus. Todos nós somos chamados a ter o coração colocado em Deus de tal modo que nenhum outro amor humano se sobreponha ao amor de Deus. A regra de São Bento recolheu, nesse sentido, 3 frases. Nada antepor ao amor de Cristo. Nada antepor ao ofício divino, à oração da comunidade monástica. Porque a oração é a expressão mais acabada do amor ao Filho de Deus. E depois, por fim, nada antepor a Cristo. Cristo ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Por Ele nós temos família, por Ele nós renunciamos a uma família, por Ele nós vivemos com os irmãos, por Ele nós vivemos na pobreza, por Ele nós vamos aonde a Igreja nos manda para servir com fidelidade, sobretudo nesse caso nós, os ministros sagrados. É por Cristo que vale a pena dar a vida por uma mulher e pelos filhos. É por Cristo que vale a pena dar a vida pela igreja e pela comunidade cristã. Depois desse sinal do símbolo, que cinge a cintura do padre, vem a estola. A estola é símbolo da imortalidade. Ela representa para nós a nossa vocação a estarmos um dia com a Virgem Maria nas portas dos céus, aliás, sentados juntos do trono do Senhor para reinar com Ele. Nós somos chamados, portanto, a viver nessa vida contando com a imortalidade futura. Se a nossa alma imortal está separada de nós, na ressurreição final de nosso corpo, na ressurreição final, nós seremos uma só coisa com Cristo em corpo e alma. Esse corpo, essa alma que eu tenho. Então, a imortalidade que nos aguarda é aquela da vida na graça, que nós já podemos viver desde agora, viver na amizade com o Senhor. Depois disso, vem a casula, que é esse manto grande que nós colocamos, forma de um poncho mexicano, mas que significa exatamente o que tem nesse desenho aqui, o bom pastor com a ovelha às costas. A razão de ser da vida do padre está precisamente em saber carregar nas costas a imitação de Cristo, saber carregar nas costas os sofrimentos do povo que lhe é confiado, saber carregar nas costas as tristezas, as preocupações, também as alegrias da comunidade cristã que lhe é confiada no dia em que ele recebe um ofício de cura de almas. O amor do Senhor é infinito e é imenso. O amor de Deus cuida de nós e nos ensina a ser capazes de dar a vida pelas ovelhas, como o próprio Jesus dirá no Evangelho. Eu sou o bom pastor de Jesus. Eu sou o bom pastor. Mas há uma imagem muito bonita que nos faz entender quem é o bom pastor na primeira leitura. Nós vemos também aqui o diácono Roberto, que usa um paramento um pouco diferente da casula, a dalmática. A dalmática era a veste dos governantes da casa, dos servos, né? Então ela indica uma condição de servidores da comunidade cristã ao lado dos bispos e dos padres. E o bispo, em determinadas circunstâncias, usa a dalmática e sobre a dalmática a casula, porque ele é a síntese dos ministérios. Mas qual é a frase que me toca profundamente na primeira leitura e pode passar despercebida? É a seguinte: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. A pedra angular nas construções antigas, que eram pedra sobre pedra, era aquela pedra que dava sustento ao edifício. Jesus, diz Pedro, é a pedra angular. Mas numa outra passagem, nos Santos Evangelhos, não é Jesus que diz que Simão, de agora em diante te chamarás Cefas, que quer dizer rocha. Quem é a rocha? Quem é a pedra? Pedro ou Jesus?
O ministério de Pedro, de Simão, é precisamente dar continuidade visível à condição de Cristo, única pedra de salvação para nós. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha sobre a qual nós construímos a nossa casa, ou nada do que construímos permanece. Jesus é a rocha sobre a qual a igreja se edifica. E ele deixa à própria igreja alguém que é encarregado de ser um sinal visível dessa condição sua de rocha. Pedro é chamado, não sem razão, vigário de Cristo, título que se aplica também ao Santo Padre. Por isso hoje nós rezamos de um modo muito especial pelo Papa Francisco. Mas Cristo é a rocha sobre a qual se edifica a igreja. Mas Pedro é o sinal visível dessa rocha que continua a nos sustentar na verdade da fé e a nos dar a certeza de que, não obstante as nossas fragilidades, o Senhor nos ama e Ele nos quer com Ele. Pedido de oração pelas vocações, portanto, é um pedido que é sempre atual. Ainda que a nossa diocese tivesse 10 padres por paróquia, seria sempre importante pedir a Deus mais vocações para que nós pudéssemos enviar missionários a outras igrejas mais pobres, a outros lugares. E é um grande desejo que eu tenho, já confidenciei pessoalmente isso aqui, desde o dia em que sentei pela primeira vez naquela cátedra, pedi a Deus que, se o meu ministério fosse falho em tudo, que pelo menos no pedido de vocações não fosse. E que Deus desse, nesses próximos 11 anos que me cabem no serviço da igreja de Itumbiara, saber discernir as vocações autênticas, aqueles jovens ou adultos que queiram começar uma vida no ministério sacerdotal, saber discernir segundo Deus, não simplesmente pela necessidade, mas porque aquela pessoa vai servir a Deus com toda a sua vida, com toda a sua força, com todos os talentos da sua existência. Então eu peço que a comunidade da Catedral se una a mim nessa oração, pedindo a Deus que mande muitos operários para a messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. E que peça isso não só quando depois da comunhão nós cantamos ocasionalmente esse canto, mas que todas as coisas da nossa vida cristã, da nossa vida cotidiana, possam ser oferecidas a Deus, para que essa intenção, que é o bem da igreja, que é o futuro da nossa comunidade, se preserve e se preserve livre de todos os mercenários. O Senhor nos alerta para isso. É importante que nós cuidemos das ovelhas, não como mercenários, não como lobos, mas como bons pastores. E desse zelo pela casa do Senhor aqui em Itumbiara, todos aqueles que foram batizados participam. Eu peço a Deus que a oração de vocês seja sempre fiel no pedido a Deus de mandar vocações ao Sagrado Ministério e também à vida consagrada. Nosso Senhor há de ajudar a nossa igreja a ser uma igreja profundamente missionária, fiel à palavra de Deus e conhecedora do rosto do bom pastor que está sempre presente no meio de nós. E que a fragilidade dos padres e do bispo não desencantem da igreja, não desencantem do reino de Deus a comunidade que está aqui orando e celebrando conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.